Fala, Aguinaldão, pode se apresentar. Boa tarde, pessoal. Bom, não estranhe alguns barulhos que vai acontecer. Eu estou na fazenda hoje aqui. É, bom, sou administrador, consultor especializado em planejamento estratégico e organizacional e trabalho já na área há alguns anos já. Sou formado em administração, registrado no CRA e estou à disposição para empreender com vocês aí, gente. Estou pronto para ajudar e para aprender mais. Pessoal, o Aguinaldo ele não comentou também, mas ele também tem um curso que ajuda também empreendedores, pessoas que estão começando a empreender aí, a não cometer os grandes erros que a maioria dos empreendedores cometem, tá? Alex, você quer abrir seu áudio também, comentar um pouquinho também, falar o que você faz aí, quais são suas dificuldades? Boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Rafael, muito obrigado pela oportunidade aí. Pessoal, eu sou o Alex, eu trabalho atualmente na CLT, tá? Eu sou analista de negócios e eu também trabalho com segurança eletrônica, faço algumas consultorias à parte, fora do meu trabalho. E o objetivo de estar aqui hoje é aprender uma nova maneira de fazer um empreendimento ir para frente, mas meu foco maior também é sair da CLT. Também estou com minha formação em terapeuta de relacionamentos e casais e é onde eu atuo fazendo alguns atendimentos esporádicos e também em grupo. A maior parte dos meus atendimentos é pro bono, então não tem um retorno assim financeiro alto e é uma coisa que eu estou querendo começar a partir de já e empreender também a respeito disso. Legal. Nessa questão, Alex, é bom você já ir pegando o depoimento do pessoal que está fazendo, porque aí esses depoimentos vai criando prova social para te ajudar depois lá também no. Independente se pagaram ou não, é que nem, por exemplo, né? Nós estamos lá no grupo com 19 pessoas da mentoria de R$ 1. Eu, depois, no final, eu espero que pelo menos um depoimento falando do que achou da mentoria eu tenha, né? Então, vai ser 19 depoimentos, né? Eu tô aí pedindo pro cara comprar outro curso, eu tô falando, dá o depoimento aí, o que foi, ajudou, não ajudou, como é que foi a transformação aí? Eu tenho certeza que a gente tá falando agora com o Robson, né? Um pouquinho antes de começar a gravar. E assim, se ele implementar a ideia que ele fez ali, eu tenho certeza que vai aumentar pelo menos uns 20% o faturamento dele. Isso eu tenho certeza. Foram ideias simples, não foi aqui no curso. Por isso que eu falei, pessoal, vocês têm o meu contato particular. O curso não se resume só a esses nossos 4 encontros. Aprendeu aqui, tô com dúvida, você tem meu telefone, manda lá no grupo ou manda no meu particular. Aproveita enquanto eu ainda tô pequenininho, não tô com 500 mil alunos, porque quando tiver 500 mil eu não vou conseguir responder um a um, mas agora eu consigo. Então, me enche o saco mesmo. Vai lá, manda mensagem. Rafael, eu tô com dúvida assim, assim, assim. Me explica. Cara, eu tô com um problema assim. Manda. Porque quando você manda o problema lá para mim, o que eu vou fazer? Eu vou ler aquele problema, vou te dar a solução, mas eu trago também para vocês, tá? Por exemplo, no caso do Robson, ele estava comentando que uma das dificuldades dele é aumentar as vendas, né? Então, eu dei algumas ideias para ele. Falei, ó, faz uma pesquisa com seus atuais clientes. Não sei se vocês sabiam, mas custa 7 vezes mais caro você trazer um novo cliente do que você vender para aquele cliente que já é seu. Então, ao invés de você ficar investindo lá fora, lá fora, lá fora, olha para quem está dentro. Dá um atendimento prêmio para quem já está dentro. Entende por que quem está dentro está comprando de você. E aí, conversando com ele, a gente identificou que a contabilidade é um dos principais fontes de indicação para ele. Ou então, talvez, em vez de você ir atrás de um monte de público, vai focar especificamente em contabilidade, porque a contabilidade te indica nessa parceria, ela pode ganhar alguma coisa, você ganha outra, e assim, ó, vira um negócio que vai crescendo, vai escalando. Até brinquei com ele, falei, daqui a pouco até os grandes sistemas aí, as TOTOS da vida aí, vai vir querer comprar eles, né? Falei, ele falou, amém, se for também, vai vender bem por um preço bom, né, Robson? O que você acha? Teve mais alguém aqui que semana Concordo, passada não se concordo. apresentou? Que... Eu tô meio. Ah, Eu tô aqui conversando com o pessoal também, mas tô escutando você. Tô no mudo. show. O, se vocês tiver mais alguém aí que não se apresentou semana passada e queira se apresentar agora, pode falar aí. Então, vou compartilhar a tela. Se não tem mais ninguém, bora passar um pouquinho do conteúdo. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metas e objetivos. Lembrando que semana passada, a nossa ideia, deixa eu só pegar. A nossa ideia, semana passada, falou bastante sobre os canais de acesso ao divino, né? A nossa mentalidade, ela vai influenciar muito nos nossos resultados. Então, se nós não tomarmos cuidado com a forma como nós estamos pensando, muita coisa na nossa vida vai começar a atrapalhar, tende a ter problemas, tá?
Metas e objetivos. Alguém chuta o que poderia ser isso, né? Muitas pessoas até te separam o que é meta do que é objetivo. Eu vou pedir para vocês aí, se possível, tá? Não desliguem o celular, mas se tiver pelo computador, desliga ou deixa ele virado com a cabecinha para baixo para não atrapalhar. Pegue o celular só se for para fazer uma filmagem e postar nas redes sociais, lá no Rafael.duar, lá para marcar sobre a mentoria, tá bom? A gente vai focar aqui em ter bastante coisas, papel e caneta na mão para anotar ou no seu computador que você achar melhor. Eu já falei semana passada dos compromissos, então aquilo que eu penso determina o que eu sinto determina o que eu faço e o que eu faço determina os meus resultados. Vocês lembram que a gente falou isso na semana passada? O ser está focado nos seus pensamentos, mas ele vai influenciar o mundo das ações. As ações vai gerar aquilo que é seu resultado. Então aqui é um resuminho só do que a gente falou um pouquinho na semana passada. E aí você precisa participar 100% hoje, para você receber 100%. A galera fica falando, vou fazer 110%, mas assim, 110% às vezes é meio complicado. 100% hoje você consegue receber 100%, né? E Provérbios 12 ele fala um pouquinho sobre isso, que aquele que planta, ele vai colher. Então é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Onde você acredita chegar, isso vai influenciar também nos seus resultados, tá, gente? Então, se você acredita que você vai chegar lá um dia, você vai chegar. Cedo ou tarde você vai chegar. Qual que é a grande questão hoje? A nossa mente, ela quer tanto chegar lá na frente que a gente para no meio do caminho, que a gente desiste. Por quê? Imagina que eu vou começar a ficar 70 dias sem comer açúcar. 70 dias sem comer açúcar parece ser um absurdo. Então, sua mente já fala, você é louco, 70 dias? Não vou fazer isso, não. E você não dá conta de fazer isso. Então, você para no meio do caminho. Se você pegar e se dividir, não é 70, é só hoje. É só hoje, é só hoje, é só hoje, é só hoje, é só hoje. Você vai conseguir. Qual que é o grande problema? Quando você está trabalhando e você quer sair, imagina assim, ó, a zona de conforto. Todo mundo conhece essa tal dessa benedita da zona de conforto. A zona de conforto é uma zona onde você já tem conhecimento dela. Isso não significa que a zona de conforto seja um lugar bom e agradável, tá? Vou pegar um exemplo, não sei se eu já falei aqui, mas se eu falei, eu vou repetir novamente. Um ajudante de pedreiro. O ajudante de pedreiro, ele carrega lá a lata de massa, põe a massa, bate a massa, sobe massa, sobe lata, joga tijolo, desce tijolo. O cara carrega tudo. É um serviço bom de se fazer? Você gostaria? Aí o negócio não é muito bom, não tem um salário muito legal, mas por que às vezes o cara fica 10, 15, 20 anos como ajudante de pedreiro? Porque é a zona de conforto, é o que ele sabe fazer. Nós estávamos dirigindo, a gente foi fazer uma palestra lá em Mogi Guaçu nesse domingo, e na volta eu estava conversando com duas pessoas, não sei se elas estão aqui na live, não acredito que sim. A Lisa tá, eu não vi a Maria. E o que aconteceu? Estávamos perguntando, mas o que você já sabe fazer? Ah, eu sei trabalhar com farmácia. Ah, eu sei trabalhar com isso. Eu sei trabalhar com. Até ela comentou sobre. Eu sei trabalhar com faxina. Então, cada um foi falando que sabia fazer. Isso daí está na sua zona de conforto. Agora a pergunta é: aonde está a sua zona de sonho? Quando eu falo de metas e objetivos, eu gostaria que vocês colocassem uma meta para até o final do ano ou até o final do mês, até o mês que vem. Não precisa ser uma meta assim, sabe? Eu quero comprar uma Ferrari, mas coloca uma meta que você acredita que seja alcançável. Porque se você quer chegar lá e você não colocar a meta de chegar lá e um tempo para isso, seu cérebro vai falar: um dia eu chego, um dia eu chego, um dia eu chego, e um dia você nunca vai chegar. Porque esse dia nunca vai chegar. A mesma coisa do açúcar. Se você não coloca uma data para parar de comer, você nunca vai parar de comer. A mesma coisa para isso que a gente está falando agora. A sua zona de conforto. Qual que é o grande problema? Para mim sair da zona de conforto e ir para minha zona de sonho, e isso você precisa entender, e eu vou falar duas vezes essa frase que é importante. Você precisa tomar uma decisão, tá? Ou você vive na zona de conforto e desiste de viver a sua zona de sonho, ou você desiste da sua zona de conforto para viver a sua zona de sonho. E olha que mais interessante que é, quando você chega na sua zona de sonho, você vai perceber que ela vai se tornar a sua nova zona de conforto. Só que agora ela é uma zona de conforto expandida, porque ela era pequena e agora você expandiu. Por isso que o Albert Einstein fala que uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original. Por quê? Você expandiu seu conhecimento, sua capacidade, agora você entendeu que você consegue mais. Durante essa viagem, nós falamos muito sobre isso. Ah, esse povo que fala ganha 5, 6, 10 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, parecendo que isso aí é fácil. Mas para quem não fatura isso, parece ser muito difícil. Para quem já entrou nesse jogo e entendeu como faz para ganhar, a dificuldade dele agora é como ele aumenta para ganhar 50, 100, 200 mil.
Então, você vai mudar o nível. Eu lembro que quando eu abri meu negócio, eu saí da empresa, ganhava quase 6 mil reais lá de salário, saí, vou montar minha empresa de ar-condicionado, só vou fazer projeto e vou ganhar. Em 2 projetos eu ganho e pago meu salário do mês. E fiquei durante 2 anos tentando vender, tentando ganhar dinheiro, e ganhava no máximo 400 reais dentro do mês. Então, foi fácil ficar esse 1 ano e meio ali trabalhando, crescendo, querendo ganhar dinheiro e não conseguindo ganhar dinheiro? Não foi fácil. Mas hoje eu olho para trás e falo, nossa, como é que eu era bobo, velho? Como é que eu era fracote? Então eu consigo olhar para trás e ver o sonho. E um dos grandes problemas quando eu entro nessa decisão de sair da zona de conforto, toda vez que eu decido sair de uma zona de conforto, eu vou encontrar no meio do meu caminho um negócio chamado obstáculo. Toda vez que você fala, eu vou fazer tal coisa, eu vou correr 5 quilômetros hoje, vai encontrar o obstáculo chamado dor na perna, preguiça, falta de tempo. Você vai criar, vai ser vários obstáculos. Não sei vocês, mas já aconteceu muito isso comigo. Eu vou fazer o jejum do Daniel, é 21 dias só comer natural. Chegou nesse dia, já se fazia acho que quase uns 9 meses que não tinha churrasco, porque eu não ia para churrasco em canto nenhum, perto da pandemia, no período da pandemia. Quando eu decidi fazer isso ano passado, minha mãe resolveu fazer churrasco na casa dela. Meu sogro fez 3 churrascos na casa dele. Vieram na minha casa fazer churrasco. Eu falei, é uma desgrama que em 21 dias teve tanto mais churrasco que o ano inteiro. E justamente quando eu resolvi fazer o propósito de 21 dias sem carne, só comendo comida natural. Oh, beleza, oh, bênção de Deus. Você vê como é que é a questão da dificuldade? Mas se eu perco para uma carne, se eu perco para um chocolate, se eu perco para uma cama logo cedo, como é que eu quero alcançar meu sonho? E qual que é o grande problema de quando eu saio da minha zona de conforto, começo a caminhar em direção à minha zona de sonho, que vem as dificuldades, eu tenho 2 decisões. Trabalhar em mim até que eu consiga vencer essa dificuldade, porque toda dificuldade, ela tem em si a semente da superação. Então, anota isso daí que vocês não vão esquecer, toda dificuldade vai ter em si a semente da prosperidade que você vai crescer. Então, você vai pegar aquela sementinha e vai aprender e vai poder progredir. Toda vez que você sai dessa zona de conforto para ir para lá, vai ter a dificuldade. Isso é normal e não existe nada no mundo que não vai ter. Nós estamos no mundo da forma. O que é o mundo da forma? É um mundo onde nós temos objetos que têm formas, certo? O nosso pensamento, ele pertence ao mundo da forma, por mais que eu não veja ele. Porque todas as obras que existem hoje, alguém um dia pensou. Era um pensamento um dia. Mas no mundo da não forma, nós somos plenos. E é aqui que nós temos que voltar naquela nossa primeira aula. Eu estou estressado, eu estou agoniado, eu não sei porquê, mas eu estou, sabe, muito, muito angustiado. Respira, faz sua oração, se conecta com Deus, faz meditação. Eu passei isso na aula passada lá, quem não perdeu, depois eu vou mandar o link da aula passada para você poder assistir. 7 canais que te acessam ao divino. São formas de você acessar o divino para te conectar com a sua essência do mundo da não forma. Isso não tem forma, o espírito não tem forma. Por isso que Jesus fazia a assimilação do reino de Deus com o céu, né? O reino dos céus. Por que o reino dos céus? Não é o reino do céu mesmo, onde está as nuvens que ele estava dizendo, porque se eu pegar uma espaçonave, a gente já sabe que ela atravessa as nuvens e vai parar lá no espaço, e o espaço é infinito. Então, não é desse mundo que ele estava falando, era um mundo que não existia forma. Quando eu volto para cá, voltando à questão da nossa zona de conforto, o que vai acontecer? O problema de você fazer um acordo, uma meta, um compromisso com você para esse próximo mês e você não cumprir, não está no fato de você não cumprir isso. Está no fato da consequência que isso vai gerar em você quando você tiver 50, 60, 70, 80 anos, estiver lá próximo da morte. Se você olhar para as pessoas que estão lá e perguntar quais são as maiores decepções que ela tem, e ela vai perceber que ela não ter planejado, não ter ido atrás, ter colocado mais energia para alcançar o que eu queria, não ter tido tempo de qualidade com a minha família, não ter trabalhado menos e cuidado mais da minha família, cuidado mais das pessoas que eu amo. Então, se nós não queremos ter esse tipo de arrependimento lá no fundo, eu preciso começar hoje, amanhã, essa semana, no feriado, a fazer aquilo que é necessário para eu ter essa transformação. Então, quando eu falo da minha zona de conforto e eu começo a sair dela, então eu falo assim, amanhã, a partir de amanhã, eu vou ficar 7 dias sem comer doce nenhum. Aí, um cara me liga e fala, Rafa, vamos tomar um café? Vamos. Qual padaria? Vamos aqui na Quinta do Marquês, em Alphaville, que é muito boa. Bora!
Chega lá aquele monte de bolo, de pão, e o cara fala, mano, qual doce você vai querer? Eu pago. Aí você fala, caramba, onde que eu falei? Aí você entra no jogo, um negócio chamado, quem não conhece, escreva aí, a Jaque. Né? Não é Jaque pessoa, mas é a tal da Jaque que ferra a gente. Você fala assim, já que eu comecei ontem, por que eu não posso começar amanhã? Aí você come um. Aí você fala, já que eu comi um, eu vou comer dois. Já que eu comi dois, eu vou comer três. Aí você começa, como você vai perceber? Já que eu não comecei ontem, então eu não vou começar amanhã. Já que eu não comecei amanhã, eu não vou começar depois. Você vai empurrando com a barriga. Chega lá nos seus 80, 90 anos, você vai ser um senhorzinho de idade, uma senhorazinha de idade, desacreditada de si mesma. Uma pessoa que não acredita no seu potencial, uma pessoa que tem um enorme potencial, só que um enorme, quando fala que você tem um enorme potencial, significa que você é uma bela de uma porcaria, porque o potencial tá aí, mas você não usou ele. Agora, quando eu vou falar que você é uma pessoa de sucesso, significa que você conseguiu pegar o seu potencial e aplicar no seu negócio. Então, eu não sei, às vezes, como eu vou fazer para transformar. Foi até que eu conversei com as meninas na sala. Eu não sei como é que eu vou fazer para aplicar isso que eu estou querendo aprender, mas o que toca no meu coração, o que eu amo fazer é tal coisa. E aí, então, como eu faço para aplicar isso no meu dia a dia? Como eu faço para fazer isso de forma automática e simultânea, certo? Por isso essa frase. E tome muito cuidado. Se você se compromete com você, coloque um compromisso que seja desafiador, que seja alcançável e trabalhe para alcançar ele. Quando você faz isso, você começa a criar micros resultados. O micro resultado gera aquilo que o nosso Instagram hoje gera para a gente, que é ficar subindo nas telas assim. Para que serve o Instagram muitas vezes hoje? Para dopaminar, para trazer uma recompensa rápida. E aí eu troco a minha recompensa de longo prazo pelas recompensas curtas do celular, de uma rede social. Em vez de eu trocar por isso, eu começo a trocar agora o rede social ali. Se você trabalha com ela, você vai precisar continuar utilizando, mas se você não trabalha com ela, você cria processos para você só fazer aquilo que for necessário, e aí você começa a focar em realizar aquilo que está como sua meta, como seu objetivo. Chegando lá, você vai colher os micros resultados. Colhendo o micro resultado, você acabou de colocar mais energia, dopamina, serotonina e todos os outros sentimentos gostosos para você continuar fazendo. É que nem quando a pessoa começa a correr, que ela corre 1 quilômetro, ela fica feliz, daqui a pouco ela corre 2. Eu comecei correndo 5, já corri 21. Por que isso daí? Porque você começa a ver que você consegue colher resultado, e isso daí vai te retroalimentando, certo? Então vamos trabalhar nessa questão aí, tá? Por que nós devemos colocar metas? Para nos inspirar, para nos envolver, para conseguir dar uma direção. Tem um filme que eu acredito que a maioria de vocês já assistiram, que é o Alice nos Países das Maravilhas, né? Que ela fala assim que se eu não sei, o coelho fala para ela, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Quando você tem uma direção, quando você tem um foco, tudo que o foco vai expandir, vai crescer, vai entrar em movimentação, vai criar uma dinâmica que você mal entende assim, como que aconteceu isso. E vocês vão perceber que quando vocês colocarem um foco em uma determinada direção, dentro e se movimentar para que isso aconteça, a dinâmica do universo, a sinergia do universo, ela vai começar a colaborar para que tudo aconteça. Aí entra naquele versículo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se tudo coopera para o nosso bem, até as coisas ruins que podem acontecer nesse percurso, até as dificuldades, até as barreiras e os obstáculos que vão surgir para você chegar no seu sonho, é uma forma de cooperar para o seu bem. Quantas e quantas vezes você fala assim, nossa, eu queria fazer um evento para 1.000 pessoas, mas se você não for fiel em ajudar a primeira pessoa, como é que você vai chegar a fazer o evento para 1.000? Às vezes você faz o evento de 1.000, você fica destruído de um jeito que você fala, nunca mais eu faço. Por quê? Porque você não criou poder pessoal, capacidade e atitudes. Quando você trabalhar no seu poder pessoal, que é a sua capacidade e sua atitude, você começar a desenvolver ali, a entender como é que o jogo funciona, você vai crescer. Quando eu montei meu negócio, que eu ganhava lá R$ 400 por mês, era porque eu ganhava R$ 400 por mês, porque eu não tinha capacidade nem atitude. Eu até tinha capacidade de ganhar mais, mas a minha atitude era de CLT, era de esperar as coisas acontecerem e não ir atrás de prospectar. E quando eu ia prospectar, a minha atitude era de medo nas ligações, era de medo de falar com as pessoas. E quando alguém vai te vender uma coisa e vai falar com medo sobre o que está vendendo, você vai comprar um negócio dessa pessoa? Nem a pau. Se o cara que é dono do negócio que está me vendendo, ele está com medo, quem dirá eu comprar esse negócio aí? Certo? Então, vamos sobre a questão das metas, né? Essa meta, ela precisa ter um objetivo específico, ou seja, tem que ter um resultado. Ela precisa
te inspirar a fazer, ou seja, você tem que querer que isso aconteça. Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer uma operação aqui para minha galera começar a vender bastante. Mas aí quando ele pensa que ele tem que falar pro pessoal que vai ter que trabalhar até mais tarde, pro pessoal trabalhar até mais tarde, ele vai ter que trabalhar também mais, ele não tá afim de trabalhar mais, já não tá inspirando mais nada. Tem que ter um senso de desafio. Se fosse fácil, não daria para fazer. Nessa própria conversa que eu tive com as meninas no carro ali, eu estava falando exatamente sobre isso. Falava assim, mas o que você vai fazer ainda essa semana? Mas essa semana? Não, semana que vem não. Essa semana agora, pô. Começando a semana, vamos já colocar alguma coisa para fazer essa semana. Eu vou fazer isso. O que mais? 5 tarefinhas aí para fazer. Então você começa a colocar... Quando você tem uma meta grandona, distribuir ela em tarefas diárias. Você vai fazer assim, a minha meta daqui a um mês sei lá, faturar 5 mil reais. Ou vender 2 produtos. Vou pegar um exemplo do Alex, que ele falou que ele está querendo sair do CLT. Eu tenho, daqui um mês, eu quero já saber do que eu quero montar. E eu vou precificar isso daqui e vou começar a vender uma das minhas, da forma que eu estou fazendo, mais paga. Vou fazer não preciso fazer um monte, vou fazer Beleza? Beleza, é a meta que ele colocou. E é um desafio, por quê? Porque ele não tem nenhum. Então, se ele fizer já pago, já vai começar a valer o negócio. Vou criar um plano de ação. Certo? E aí, eu tenho que olhar para o futuro e ver que o negócio vai ajudar também o meu negócio, a minha vida, a minha família a prosperar. Eu quero saber depois aqui, escrevam aí no chat também, quem estiver aí comigo aí, e puder escrever, quem foi que fez aquelas tarefas que eu falei para dividir uma folha em 4 quadrantes e colocar o que eu ganho se eu vender, o que o meu cliente ganha se eu vender, o que eu ganho, o que eu perco se eu não vender e o que o meu cliente perde se ele não comprar de mim. Eu quero ver quem fez essa tarefa aí para a gente saber mais ou menos como é que ficou essa filtragem aí, tá bom? O que mais a gente pode comentar aqui com vocês aqui? Quem você realmente deveria ser para ter esse resultado? Nós queremos tanto, lembra que a gente falou na semana passada sobre a questão de eu quero chegar lá no final, quero saber o final da mentoria, quero terminar o curso. Só que quando eu chego lá no final, todo final é um novo recomeço. Por exemplo, recentemente me perguntaram num passeio no carro, falou assim, cara, você acredita em reencarnação? Eu falei, Rafael, uma opinião minha, não acredito. Pelo princípio cristão, a reencarnação não existe. Rafael, é uma interpretação minha. Mas eu vou julgar quem acredita? Não, acho que não faz sentido eu perder, até porque eu nem acredito na morte. A pessoa que acredita em reencarnação ou acredita em ressurreição, os dois estão ali linkados a uma ideia de morte. Mas a morte ela não existe. Se nós olharmos de fato aqui, o oposto de morte, todo mundo vai achar que é vida. Mas o oposto de morte, na verdade, não é vida. O oposto de morte é nascimento. Eu nasço nesse mundo, eu morro nesse mundo. Mas o que vai acontecer depois? Vai ressurgir em outro lugar, porque a vida ela é eterna. Desde quando eu era um mero espermatozoide no saco escrotal do meu pai, eu tive que morrer no universo que era o meu pai para nascer e ressurgir uma nova vida, que era minha mãe. Muitos nesse percurso não fizeram a passagem 100% e aí já foram para uma próxima fase, que foram os espermatozoides que não vingaram. Fato. E aí ele vai ser mantido aqui nesse universo, só que de uma forma morta o espermatozoide, porque a matéria, a carne, vai ser utilizada para outras coisas, né? E aí, beleza, eu fiz isso de passagem. Minha mãe, cresci lá na barriga da minha mãe, e agora eu tive que fazer a próxima passagem, que se vocês não sabiam, um dos seus maiores traumas da sua vida e um dos seus talvez maiores bloqueios, o maior trauma que você tem é o momento que você nasce. Por quê? Você tava lá tranquilinho, de boa, dentro da barriga da sua mãe, de repente, do nada, você começa a te puxar, te jogar para fora, te expulsar de dentro da sua mãe. Então, ou o médico corta lá e arranca e te puxa de qualquer forma. Então, ou o organismo da sua mãe te expulsou, ou alguém te puxou. De alguma forma ou outra, você nasceu. E isso daí é um trauma do caramba, porque você. E ainda depois batem na sua bunda e te fazem chorar e te obrigam a respirar, uma coisa que você nem sabia o que era isso, que você usava do próprio oxigênio da sua mãe ali para você respirar. Então, dentro do nosso resultado aqui, você tem que entender que quais resultados positivos você vai ter na sua empresa ou no seu negócio fazendo essa meta e quem você vai estar ajudando. Quantas e quantas vezes você está fazendo suspiro. E o suspiro você fala assim, mas é açúcar, isso faz mal. Mas e quantas pessoas às vezes precisam de um suspiro ali para dar uma aliviada naquele estresse que ela está tendo? Então, muitas vezes é o ponto de vista. Não estou incentivando vocês a comerem açúcar, porque eu não estou comendo açúcar. Então, acho que isso daí faz muito bem para o nosso dia a dia. Mas eu gostaria de fazer um convite para vocês. Nesse momento, antes da gente trabalhar, se você já fez as metas ali, eu quero que você feche os olhos assim
e você comece a, dentro dessa questão do fechado, se você estiver dirigindo, por favor, não feche o olho, tá bom? Mas feche os olhos, puxa o ar com o nariz, solta ele com a boca. Faz isso 3 vezes, tá? Mais uma. Eu quero agora que você comece, dentro da sua cabeça, a construir a sua casa, aquela casa dos sonhos, sabe? Aquela casa que você gostaria de ter. Se veja você assim na rua, de frente para ela. Se de repente essa casa é uma fazenda, já se veja essa terra da fazenda na entrada, a porteira ali da entrada. Se o seu sonho é uma casa ecológica, veja os detalhes da casa ecológica. Se o seu sonho é uma casa grande térrea ou com 5, 6 andares, ou é comprar um apartamento, começa a visualizar essa casa que seria a casa dos seus sonhos. E aí, dentro do seu cenário, como é você vê no portão, você se vê você andando, abrindo o portão e entrando. Ao entrar na casa, você começa a ver o espaço, como se fosse a garagem ali, para estacionar os carros. Você vê os carros estacionados, aqueles carros que talvez você tenha um sonho de comprar um dia, que você gostaria de ter, você começa a ver esse carro ali. Você começa a sentir a alegria de estar vendo as coisas acontecendo, ter visto tudo aquilo que você um dia sonhou acontecendo. Você vai entrando agora caminhando em direção à entrada. Você vai ver o cômodo que é mais próximo ali da entrada. Normalmente o pessoal costuma deixar a sala. A pessoa entrando ali pela sala. Você vai vendo os móveis, a TV, a mesa de jantar, pequeno ou grande, com a quantidade de pessoas que você gostaria. Você vai vendo os corredores da sua casa, vê lá onde estão os quartos, sabe que aquele quarto é de uma pessoa, do seu filho, da sua filha, de hóspede, de algum parente, de algum amigo do seu pai, da sua mãe, já está ali separadinho. Você anda, você vê a cozinha, aquela cozinha perfeita, do jeito que você gostaria que ela fosse, com aquela ilha, com o rooftop. E agora você vai andando para o fundo da casa. E lá no fundo da casa você começa a ver uma piscina, coisas até que você talvez nunca imaginou. Uma piscina grande assim, a galera se divertindo na piscina. E passando pela piscina você vê lá no fundo uma área específica, exclusiva para churrasco. E tá tendo ali um churrascão. Aquela galera toda ali reunida. Eu quero que nesse momento você comece a olhar nos olhos de cada uma das pessoas que você hoje convidaria para esse churrasco. Que seria uma honra muito grande estar contigo festejando essa sua nova aquisição, essa casa. Você percebe, olho por olho, a alegria de cada uma dessas pessoas de estar te vendo. As pessoas que estão ali, elas estão extremamente alegres, felizes por estarem te vendo. E você sente no olhar dessas pessoas essa alegria, essa leveza do ser. Você vai lá, reunindo todo mundo. Dali a pouco as pessoas começam a chegar e te dar os parabéns. Aí você fala, parabéns? Então você se lembra que hoje era o seu aniversário. Você percebe que, caramba, que legal. Consegui conquistar as coisas materiais, sim, mas eu não estou apegado a nada dessas coisas materiais. Porque a alegria que eu sinto nesse momento de ver todos vocês aqui reunidos, se de repente você é homem ou mulher e tem o desejo de ter filho e não tem um filho ainda, ou quer ter mais filhos, já se veja também sua esposa com esses filhos junto. Ou seu marido junto com o filho no colo, você com o filho no colo, e sinta a alegria de olhar para aquela criança e ver que essa pessoa, essa criança, ela vai ter muitos mais acessos que você, porque ela já está nascendo em muitas fases que você evoluiu. Você vê aquela alegria olhando nos olhos de cada uma das pessoas. Respira fundo. E na medida do possível, quando você sentir a vontade, pode ir abrindo os seus olhos, voltando aqui. E eu não estou vendo ainda os comentários de vocês, mas eu quero que vocês comentem aí qual foi a sensação que vocês tiveram. Qual foi o sentimento? Tentem descrever, porque agora o seu cérebro entendeu, está fresco. Para você chegar lá, você precisa ter uma meta. E essa meta ela tem que ser desafiadora para você conseguir chegar.
Talvez você não vai chegar nesse objetivo final no próximo mês, mas talvez no próximo ano, talvez nos próximos 5 anos, coloca lá o objetivo para você chegar. Quando você criar essa foco, você vai perceber que vai criar movimentações na sua vida que vai te levar para o próximo passo, tá? Então vamos lá, sobre metas que eu passei para vocês. A meta precisa ser específica, mensurável, alcançável, tem que ter um resultado para você medir e tem que ter um tempo para acabar. Específica. Se eu falar assim, quero perder peso. Perder peso não é nem um pouco específico. Quero queimar 5 quilos. Opa, agora ela foi específica. Quero emagrecer, não é específico, mas quero queimar 5 quilos. Ele, além de ser específico, é mensurável. Mas emagrecer 5 quilos, você acredita que isso é alcançável de verdade? Porque se você colocar uma meta que você não acredita que você pode chegar lá, muito provavelmente você vai ter problemas futuros com relação a criar metas e não chegar. E aí você vai sempre voltar para a zona de conforto e perder sua credibilidade. Então ela tem que ser alcançável. Tem que ter um resultado claro. Os 5 quilos em um mês, em 15 dias, em 3 meses, em um ano. Mas precisa ter também um tempo. Sem tempo não anda. Beleza? Aumentar meu faturamento em 10% até o final de julho. Opa, é possível? Ela é alcançável? Ela é específica? Tá dentro, tá bom? Então eu gostaria que vocês fizessem aí já como lição de casa. Eu mandei lá a lista para vocês fazerem, mas coloquem ali algumas metas pessoais e familiares. Então você coloca aí, eu coloquei 8, mas você coloca quantas você achar melhor. Eu quero ler um livro por semana, uma meta pessoal. Eu quero fazer atividade física pelo menos 30 minutos todos os dias durante 15 dias. Outra meta pessoal. Eu quero uma vez por semana sair para brincar com o meu filho num parque. Outra meta familiar, aqui dentro pessoal. Nos negócios, aumentar meu faturamento em 50%. Meu negócio, desenvolver um novo aplicativo até o final do ano. Outro negócio, aumentar os produtos que eu ofereço para um novo cliente até, sei lá, o começo do ano que vem, até o dia 3 de janeiro de 2024. Então você consegue ir dosando isso daí, tá bom? Trabalhe com metas de um ano, pessoais. E aqui é importante vocês olharem também, esse slide eu vou disponibilizar para vocês também, tá, pessoal? Quem eu devo ser para chegar lá. Então, o que eu vou ter que fazer para chegar lá? Então, para mim, aumentar meu faturamento, eu tenho que fazer ligação, eu tenho que ir atrás de novos clientes. Então, a meta é aumentar 10% do faturamento. O que eu tenho que fazer? Aumentar a ligação. Mas quem eu devo ser para chegar lá? Essa parte é mais complicada. Por quê? Quem eu devo ser está relacionado às minhas atitudes. Eu tenho que ser uma pessoa otimista, eu tenho que ser uma pessoa que acredita em mim, eu vou ter que ser um bom vendedor, eu vou ter que trabalhar nesses objetivos aí, tá bom? Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas nem as coisas. Segundo Albert Einstein, esse é um bom ditado. Beleza? Vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas aí. Quem quiser abrir, levanta a mãozinha para a gente ter um controle aí. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem aqui do que sentiu. Né? Ó, sensação de que é possível. Legal, Robson. Aquele exercício. Opa. Não está dando para me ver a mensagem aqui. Deixa eu só. Alguém quer comentar alguma coisinha, tirar alguma dúvida com relação a isso? Ou com relação às suas dificuldades do seu negócio aí? Tô com um problema assim, eu quero resolver. Agora é a hora da gente abrir um pouquinho para conversar, tá bom, pessoal? Vamos lá. Percebi que tem que fazer uma planilha com os meus objetivos, meus sonhos e as metas que tenho que alcançar para chegar lá. É isso aí. Fala, Robson, pode falar. Você falou que levou 2 anos para chegar onde você queria, certo? Certo. Oh, mas foram 2 anos tentando mesmo ou em algum momento virou a chave para você? Tudo bem, 2 anos você é o tempo geral que você levou, mas em que fase, em que momento que virou a chave para você e a partir dali você começou a deslanchar? Ou você foi construindo um tijolinho por tijolinho? Ó,
Foi assim, 2 anos que eu comecei a montar meu negócio e eu achei que ia ser mó fácil. Falei, caramba, montei meu negócio, agora eu vou faturar milhões, agora é meu negócio, velho. Se eu ganhar 6 mil, vou trabalhar para os outros, meu negócio, eu vou ganhar muito dinheiro. Só que eu não entendia de mercado, não entendia de venda, eu já fazia isso para os outros, eu não sabia fazer isso para mim. Então foi uma construção que a cada mês eu fui percebendo que se eu não me abrisse para aprender coisas novas, não mudasse. Falar para você, o que mudou a chave foi um curso bem parecido com esse que eu estou dando para vocês, de um cara que era coach chamado Adam Nockion. O cara, ele era, não, ele ainda é coach, né? Ele tinha um curso bem parecido com esse que eu tô passando para vocês, assim, é um pouco diferente, porque eu, nesse caso, eu tô aplicando também algumas coisas que eu coloquei no meu negócio. Mas, assim, ele tinha uma base muito legal e eu percebi que o que estava prejudicando minha empresa, no princípio de tudo, era a minha mentalidade. O que estava fazendo eu ficar 2 anos lá e perdendo todo o dinheiro que eu já tinha acumulado para fazer o meu negócio rodar e ele não ia para frente, era a minha mentalidade. Porque eu pensava, se não der certo, eu volto a trabalhar para o CLT. Então, enquanto eu fiquei na zona de conforto, né, tava bom, só que eu tava ficando sem dinheiro. Aí começou a água bater na bunda. E por incrível que pareça, gente, isso daí começou a mudar, vai fazer o quê? 4 anos e pouco. Essa realidade, essa transformação do que eu tenho vivido de lá para cá foi desde quando minha esposa engravidou do Matheus. Quando ela engravidou, eu nem sabia que ela estava grávida. Assim, eu consegui fechar um contrato numa feira de negócios. Foi um contrato. Que eu tenho esse cliente até hoje, que transformou toda a realidade da minha família. Esse contrato foi feito numa feira. Eu até falei para minha esposa brincando, que foi a primeira feira e até a última que ela foi comigo, né? Falei, você tem que voltar aí com as feiras comigo, meu, que você traz sorte. Porque ela estava lá, estava grávida, a gente nem sabia que ela estava grávida, mas fechamos um negócio lá que eu nunca imaginei que eu iria fechar. Mas foi o quê? Aí que eu falo que é um negócio que é a sinergia do universo. Eu estava na feira ali e tinha um produto para oferecer. Não sabia para quem oferecer, dependendo, encontrei uma mulher, conversando com ela, conectou. Essa mulher nem está mais na empresa, mas ela me conectou com a liderança da empresa e hoje eu sou um dos responsáveis lá para cuidar da empresa também. Então, e assim, eu ajudo muito eles no geral, mas a empresa funciona sozinha, não preciso ficar colocando energia. Virou um cliente meu de consultoria, que ó, lá atrás. Mas assim, esses dois fatores. Ela tá grávida, eu tava com a água dentro na bunda. E eu tenho um cara que me ajudasse a mostrar onde estava errado. Eu até comentei na palestra domingo, quem tava lá viu. Que foi o cara ligou para mim e falou assim: Meu, Rafa, que isso, velho? Vem cá. Eu tinha ligado para um monte de cliente. Ô, Robson, pra você ter uma ideia, eu liguei para vários clientes. Falei assim: Meu, não vai, essa ideia sua não funciona. Eu peguei uma lista, liguei, fiz um script de vendas, conversei com os caras e ninguém comprava de mim. Falei: Não é possível. Eu fui para o cara lá e ele ligou para os 5 primeiros da lista. Os 5 marcou reunião. Eu falei: Meu, o mesmo script, como é que o cara fez isso? Aí que eu fui entender que não era sobre o que eu estava falando, era sobre a energia e a minha intenção, era o meu sentimento. Aí quando eu percebi isso daí, eu falei, cara, é só mudar isso. E até tem pessoas que às vezes têm dificuldade de fazer vendas, o que eu recomendo antes, faz um processo de ativação. Você pega aqui assim as suas mãozinhas, ó, levanta lá em cima antes de começar a venda e faz yes, yes! O Paulo Vieira tem esse método aqui. Você faz isso aqui ó, umas 3 vezes, você vai subir sua energia. Subiu a energia? Bora fazer a ligação. Entendeu? É aí que você começa a perceber que quando você liga com essa energia, muda totalmente o resultado. E não é o que você fala, é como você apresenta. E detalhe, hoje eu percebo que para vender, a melhor forma é fazer pergunta. Você viu que eu falei para você? Faz pergunta assim, faz pergunta assim, faz pergunta assim para os seus clientes. Porque fazendo perguntas, você entende se o produto é para essa pessoa ou não. Se o produto não for para essa pessoa, teve acho foi até uma pessoa que está aqui com a gente aqui, falou assim, Rafa, eu estou fazendo 2 cursos e o que você acha aí de eu fazer um curso com você? Eu falei, cara, tem que ver sua agenda, como é que tá, porque se dependendo da sua agenda tá muito apertada, eu acho que eu não recomendo você pegar mais um curso para você fazer, não. Mas por quê? Porque assim, se você não tem tempo para fazer, não adianta, vai ser só um conteúdo para você virar obeso mental, eu não quero isso daí. Então não adianta eu falar que eu não quero que você vire obeso mental, mas eu fico também te dando tanto conteúdo que você vai se tornar um obeso, porque você vai querer consumir o meu conteúdo. E aí ó, é o que eu falo muito sobre a questão de eu não quero que você fique aqui se você não for colocar um negócio em prática. Tem que pegar, escutar, tem as tarefinhas, faz a tarefinha lá, tô com dúvida, manda, me chama no WhatsApp, no medida do possível. Eu vi, viu, Branca, seu áudio, tá? Depois eu vou responder também. Eu só não respondi ainda porque entrou na mentoria. Mas assim, tem que começar a trabalhar isso. Você vai pegar, e por isso que eu falo, tá com o meu contato, é para isso, é pra gente trabalhar o seu negócio. Depois teve uma pessoa que no Instagram eu tava ajudando, ela virou e falou assim: Rafa, um dia eu vou comprar um curso seu. Eu falei assim: se você pegar o que eu tô te ensinando aqui, que ela tá mandando direto no direct para mim, aplicar no seu negócio, e você tiver um resultado muito bom e transformar sua família, você já me pagou o que eu tô te dando aqui.
de uma forma indireta, mas você já me pagou, porque é sobre você conseguir gerar uma transformação na vida das pessoas. Quando que funcionou isso? Por isso que eu falo daquele outro lá sobre encontrar o seu propósito definido. Hoje está muito romantizado esse negócio de propósito. Ah, eu não sei meu propósito, ó céu, só vida. E aí eu vou falar pro Robson que tem um negócio consolidado de aplicativos aí, de sistemas de ERPs, para ele jogar tudo pro alto para montar o negócio dele. Eu fiz um curso que eu quase fiz isso com a minha empresa de ar-condicionado, viu, gente? Eu quase fiz isso quando eu fiz um curso aí de um cara, eu não vou ficar citando o nome porque não é legal, mas assim, eu quase chutei minha empresa pro saco, quase que eu dei minha empresa pros outros para viver de propósito. Aí que eu fui entender que, assim, para umas pessoas funciona, mas não é para todo mundo. Aí o que eu fiz? Eu criei um processo que minha empresa funcionasse, que eu não precisasse cuidar dela. Então eu tenho uma fonte de renda vindo aqui, mas vira uma fonte de renda passiva. Aí eu criei outros negócios para ter outras fontes de renda. E aí, o que eles estão hoje? Estão ativos, eu tenho que colocar energia para dar retorno. Mas vai chegar um ponto que as próprias pessoas vão indicar. Eu fiz uma reunião com um pessoal lá em Portugal hoje para fazer uma configuração na conta. E ele falou, cara, se você pegar esse seu robô que opera no Forex, colocar ele dentro do copy trade aqui, eu consigo te indicar um monte de cliente pelo histórico desse robô aqui para o cara eles entrarem lá e pegar o copy trade. E aí você só me explica qual é a configuração, eles copiam as operações do seu robô e você vai ganhar dinheiro em cima do lucro dos caras. E eu consigo colocar dentro dessa plataforma minha aqui que atende clientes no mundo inteiro. Tá vendo? Aí o que vai acontecer? Quando eu colocar lá na plataforma o robô, eu vou começar a ganhar dinheiro sem fazer nada, porque o cara vai coloca o dinheiro dele, ganhou a porcentagem do lucro e vai vir para mim. É ruim ou não, mas assim, são processos, são fases. Não adianta eu chegar para quem está saindo do CLT e falar para ele, agora você tem que criar uma renda passiva. Porque ele não vai saber fazer isso agora. E aí, quando eu estou falando de processo, gente, tem 3 tipos de propósitos, tá? Todo mundo vai falar de outros diferentes, mas eu tenho certeza que nesse termo de 3 propósitos você nunca escutou. O primeiro propósito é o propósito primário. É aquilo que Jesus falou em Lucas, em Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí depois ele fala, aonde está o reino? O reino está dentro de vós. Aí a gente vai voltar para aquele tempo que o pessoal fala, leste lechá, leste lerrar. É olhar para dentro. É quem você é na sua essência. Isso daí você não vai conseguir mudar nunca. Se você olhar quando você era criança, aquilo que você gostava de fazer, aquilo que você sonhava fazer, aquilo que você faz até hoje, por exemplo. Eu, quando era pequeno, eu jogava bola muito bem, mas eu me via muito como professor de jogador de futebol. Eu não me via como um jogador profissional, eu me via como ensinando os outros a jogar futebol. Aí que eu identifiquei, opa, um talento meu aqui é o quê? Ensinar. Eu gosto de ensinar. É um prazer para mim passar informação e passar coisa para as pessoas. Então, olha só como é que eu faço. Quando eu entro dentro de um treinamento, que eu chamo vocês para participar aqui de liberdade empresarial, eu estou aqui me realizando. É um sonho sendo realizado. Você percebe que aí eu trouxe... Agora eu peguei o meu propósito primário e estou colocando junto disso daqui algo que me dá renda, algo que me dá dinheiro. Você percebe? Mas só que é todo mundo que vai dar palestra? Não, tem gente que não quer dar palestra. Mas tem gente que ama fazer arte no Canvas. Nossa, se a pessoa fica... Eu lembro que eu fazia projeto no AutoCAD e depois eu ia ver a obra lá no Banco Itaú, ia ver e falava assim, nossa, olha eu desenhando no computador e os caras fizeram, ó, que da hora isso aqui. Ou seja, é mó gostoso você desenhar um negócio e você ver depois concretizado aquilo. É uma satisfação que só quem faz sabe o que é. Você vê que você criou um conteúdo lá legal que teve 1 milhão de visualização. É um pouco de ego? É. Um detalhe, gente, quando a gente vai fazer meta. Eu não gosto de trabalhar com metas em faturamento, tá? Eu coloquei ali como exemplo faturamento, mas eu gosto de trabalhar metas em lucro. Quando eu falo de faturamento, faturamento é ego. Lucro é o que importa. Porque o lucro é o que vai ficar no seu bolso. Lucro é o que vai fazer a empresa crescer. Ah, eu tenho uma empresa que faturou. Vou pegar um exemplo. Tem muita gente que fala assim, a regra, isso aqui se chama regra dos grandes números, né? No marketing, você fala assim para trazer as pessoas. Faturei mais de 5 milhões de reais. Oh, que legal. Quanto que ficou no seu bolso? Ah, 50 reais. Trabalhou de graça, filho. Você me desculpa, mas trabalhou de graça, porque você faturou 5 milhões, ficou com 50 reais no bolso. Agora sim, faturei 300 mil. Quanto ficou no seu bolso? 200. Opa, esse cara de 300 mil tem mais meu respeito aí, porque conseguiu ficar com mais dinheiro ali e prosperou mais o negócio dele do que aquele cara que faturou muito, mas não ficou nada no bolso. Então, o faturamento ele traz muito para o lado do ego. Quando você trabalhar nessa linha, você vai perceber que o lucro é o que vai importar no final. É lucro. E quando você dá 10% de desconto, muitas vezes você está comendo 50% do seu lucro, tá? Então toma cuidado que 10% de desconto pode ser 50% do seu lucro, se você não fizer as contas direito. Eu já vi casos do cara dar o desconto, ele perder, já imagina.
É que a conta do lucro é a conta menor, né? É o que sobra lá no final da conta. Então, quando você dá 10% aqui, você vai você ia ficar com R$300, você deu 10% de desconto, vai ficar com 150 agora. Então, muito cuidado, tá? Então, propósito primário, eu voltando à questão do propósito, é quando eu sei quem eu sou. O que eu gosto de fazer? Aqui eu te dou uma dica para você fazer o seguinte, trabalhe nesses 3 pilares. O que eu gosto de fazer? Vai escrever aí. Faz uma lista com umas 10 coisas do que você gosta de fazer. Segundo, o que eu já sei fazer. Ou seja, quais foram os desafios que a vida me colocou que eu já sei fazer. Aquilo que eu sei fazer, que me pagam até que não pagam. Por exemplo, eu sei trocar a fralda do meu filho. Ah, legal. Eu conheço pessoas que não sabem trocar fralda. Eu posso criar um curso de como é que troca a fralda de neném. Faz sentido isso para mim? Arde no meu coração? Não, então eu nem vou mexer com isso. Mas se dependendo, você gosta muito dessa questão de paternidade, você pode criar isso. Que mais? Quando eu vou... Deixa eu só... Ficar aqui. Quando eu vou trabalhar sobre essa questão, então, 10 listas de coisas que eu gosto de fazer, 10 listas do que eu já sei fazer. Aí você vai fazer uma outra lista de habilidades naturais. Aquilo que eu nem precisei aprender, eu já sabia fazer. O pessoal fala, cara, você percebeu que você tem um dom natural de falar em público? Opa! Então, são habilidades naturais que você não precisou fazer um curso. A primeira, que você gosta de fazer, que você sente prazer em fazer. Segunda, é aquilo que são técnicas, né? Ah, eu fiz faculdade de engenharia, eu trabalhei em tal empresa, eu trabalho com vendas, né? Não, Branca, eu sou muito boa em vendas. Que mais que a Branca é boa? Mais 10 coisas aí. Vou colocar tudo aqui. Aí depois, tudo aquilo que eu já tenho com talento natural. Ah, eu sou muito boa em conversar com pessoas. Então você vai colocar talentos naturais ali, tá bom? Esses 3 itens aqui vai te ajudar a identificar um pouquinho daquilo que é o seu propósito primário. E outra, esse aqui é bem romantizado. Oh, eu não sei quem eu sou, oh céus, oh vida. Para com esse romantismo, tá? Só coloca isso e começa a fazer dentro desses pilares, coisas dentro desses pilares, 3 pilares aí, que você vai se sentir muito melhor no seu dia a dia. Aí a gente parte para o segundo propósito, que é o propósito secundário, né? Para você segunda, faz sentido. E o propósito secundário é sobre as coisas. Eu quero comprar uma S10 branca, com a placa final 51, para dar para minha sogra. É um objetivo meu, entendeu? Tipo assim, pra quê? Eu quero, velho. Tem que ser uma S10 branca com a placa no final 51. Eu já tenho até o final da placa. E tem que ser branca, não pode ser de outra cor. E aí o secundário é o que eu quero conseguir, o que eu quero conquistar. Eu quero vender 1 milhão de livros. Eu posso colocar o que eu quiser nesse secundário. Percebeu? Esse daqui você não precisa romantizar. Você coloca ali sua meta, objetivo. Entra esse secundário, abre aspas. Pode colocar a meta. Porque esse secundário é uma meta, é coisa material. Eu quero casar daqui a tantos meses. Eu quero encontrar uma pessoa assim, assim. Então vai fazendo nesse formato, beleza? E aí qual que é o propósito supremo? É quando você alinha aquilo que você ama fazer, que você nasceu para fazer. Aí eu comentei com vocês, não sei se já falei com todos aqui, mas como estava todo mundo, pesquisa na internet o significado do seu nome completo. Já existe uma profecia na sua vida sobre o seu nome. E você nunca deu atenção para isso. Então faz esse favor para mim. Pesquisa na internet o significado de cada parte do seu nome para entender qual que é a profecia que está relacionada ao seu nome. Porque ali vai te ajudar a crescer. Pode prestar atenção. Na Bíblia tinha Saulo, que depois que ele encontrou o seu propósito com Jesus lá, ele virou Paulo, mas ele era Saulo. Tinha Cefas, que era Pedro, né? Depois virou Pedro. Então você percebe que teve alguns personagens na Bíblia que teve que mudar de nome. Você vai pegar agora lá no fundo, vou mais profundo. Jacó, que é aquele perseguidor, aquele que segurou o calcanhar, virou quem? Israel, aquele que lutou com Deus. Você percebe que às vezes sua vida tá ali, ó, atrás do irmão, aquele que passou a perna no irmão e viveu a vida fugindo do irmão. Até que ele luta com o anjo e aí mudou a transformação com Deus, ele faz com que a profecia do seu nome mude. Isso eu tô falando com base bíblica, eu não tô falando, então, quando eu falo de propósito, eu só tô entrando nesse tempo porque eu tô falando de propósito, tá, gente? Ajuda você trabalhar nessa mentalidade. Esse secundário para de romantizar. Eu quero 1 milhão, e coloca então 1 milhão e acabou. Não tem problema. Esse daqui não tem que ter romantismo, é isso que eu quero alcançar. Aí quando você linka o que você quer receber, o que você quer conquistar, com aquilo que você já sabe fazer, você cria o propósito supremo, que aí você está plenamente realizado. Assim, sinceramente, a nível de iluminação e plenamente assim, eu acredito que o único que foi capaz de chegar lá foi Jesus Cristo, tá?
mas nós estamos aqui para trabalhar e melhorar cada vez mais na nossa essência. Então, podemos cada dia mais ir melhorando e vivendo a nossa essência. Ivete, você quer comentar alguma coisa? Pode falar. Ivete, está um pouquinho baixo o seu áudio. Será que você consegue aumentar um pouquinho para ver se... Melhorou? Opa, agora sim. Eu pesquisei, tentei pesquisar, mas não tem eu não vou achar ele completo, não. Eu vou achar por nome e sobrenome, né? Isso, Ah, eu separei em partes. Eu separei em partes. Vou até pegar aqui. Na questão dos nomes, né? Eu separei em partes para poder entender. Que nem o nome do meu filho é Matheus Ramos de Oliveira. Aí eu deixei como eu vou sentar com a minha esposa, eu já peguei, pesquisei cada um e vou ficar com ela. Por exemplo, o Rafael, né? Rafael, todo mundo sabe que é Deus cura. Mas aí eu fui mais a fundo. Deus cura, mas também ele cura para quê? Para beneficiar os que precisam e querem ser ajudados de forma merecedora, de muito respeito, nobreza e majestade, trazendo para todos esperança, perseverança, paz e prosperidade. Aí você fala, uau, é isso que eu sempre quis fazer para os outros. Você vai perceber que, assim, aquilo que você já viveu muito na sua vida já estava relacionado ao seu nome e você não percebeu. Comente depois, eu quero que vocês comentem. Marca depois no Stories lá e comenta. Fala, caraca, Rafael, minha vida inteira foi assim. Eu tenho uma amiga que ela tinha problema com relação a nunca achar um namorado certo. Sempre ela achava coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Ela foi descobrir o nome dela. O nome dela era Simonia. Simonia é profanação do sagrado. Olha o nome que deram para a filha. Aí, quando ela descobriu isso, ela mudou na hora para Simone o nome dela. Falou, não quer mais esse nome para mim, não. E aí ela falou que a vida dela mudou, achou um cara legal, casou. Você percebe que, olha só, um nome. Tem um cara que tá andando com o Pablo, que, se eu não me engano, o nome dele era Adonizedec, que é o nome de um bruxo, um macumbeiro, um negócio assim. Era um rei ruim. Ele até é bíblico, mas é um rei malvado da Bíblia. É um cara ruim. Ele falou, vou mudar para Adonis, que é sobre realeza também, mas não é sobre essa desgrama. Vocês conhecem o Adonis da fisiologia na prática? Se não conhece, vocês sabem. O nome dele não era Adonizedec, se eu não me engano. Ele mudou para Adonis. Falou, não, não quero esse nome para mim, não. Tô fora. Eu vi também, você, Ivete, que perguntou aqui sobre precificação, certo? Olhando o negócio, vamos lá, então. Hoje, pelo que eu percebi, você tem uma loja, certo? E aí você está querendo saber sobre comissão para vendedoras. Correto? Faz assim, pelo menos, como exemplo, para saber sim ou não. Tá. Precificação. A gente tem tempinho, então dá para falar aí. Vocês podem trazer mais dúvidas aí, tá, pessoal? Se quiser levantar a mãozinha para perguntar, vou tocar, aproveitar que ela mandou aqui no chat essa dúvida. Eu vou falar precificação. Precificação, primeiro você tem que fazer o quê? Levantamento. Custo fixo, custo variável. Eu posso até te mandar uma planilhinha para você fazer o ponto de equilíbrio, né? O que é o ponto de equilíbrio? É você saber o quanto de uma determinada peça você tem que vender para, pelo menos, pagar o salário de todo mundo. Um erro que 90% dos empreendedores cometem no começo. Não ter Prolabore. Quanto que você recebe? Você já tem o Prolabore, sim ou não? Levanta aí quem já tem o Prolabore e empreendedor que tem o Prolabore. Já sabe o valor que você recebe, legal. A grande maioria mistura e aí fala assim, sobrou dinheiro na empresa, eu pego esse dinheiro que sobrou e trago para dentro e uso do jeito que eu achar que eu devo usar. Só que isso daí ele acaba roubando da empresa dele, porque a empresa está sem dinheiro e não sabe que é porque ele está comendo todo o dinheiro. Então, define o Prolabore. Esse Prolabore ele tem que ser coerente às suas tarefas. Eu estou aqui trabalhando de vendedora. Qual que é o salário do vendedor? Você vai ganhar igual vendedor, desculpa falar, mas se você quer fazer o trabalho de vendedor, o justo com a sua empresa é você trabalhar como vendedor. Não, eu quero ser gestor, eu vou organizar e vou ter as pessoas que me ajudam. Eu estou começando, só tem eu. Então, beleza, você vai receber o seu salário por você. Mas se você tem vendedor e você tem a opção de ser gestora, mas você abre a mão de ser gestora para ser a vendedora, você ganha o salário de vendedor e está tudo bem. Tá? Quanto que você paga para o seu vendedor, você paga para você de Prolabore. Depois disso, você criou tudo que você tem de custo fixo. Água, luz. Mas a luz varia, Rafael. Como é que ela é fixa? É engraçado esse termo que o pessoal fala muito isso. Mas a luz eu pago um mês 200, do mês 350. Então, como é que eu vou falar que ela é fixa? Ela muda. Não é que o valor é fixo. O custo é fixo, que é assim, se você vender ou se você não vender, você vai ter que pagar. Isso se chama custo fixo, entendeu? Não vendi nada o mês inteiro. Você vai pagar salário, você vai pagar funcionário, você vai pagar uma parte de imposto. Talvez o imposto
Dependendo se for MEI, você paga independente ou não. Ele é um custo fixo. Quando você vira um Simples Nacional, que aí você vai pagar 6%, vai pagar de acordo... Que no caso de engenharia, você paga 20% de imposto. Aí, nesse caso, quase 20% de imposto, aí, nesse caso, você usa o imposto como custo variável, porque você só paga imposto quando você emite a nota e fatura. Se você não faturou nada esse mês, você não tem imposto para pagar, entendeu? Mas você vai colocar todos os seus custos fixos ali, salário, passagem, alimentação, estacionamento, água, luz, telefone, copiador, impressora, folhas, matéria-prima, né, para fazer a confecção do que você tem. Fez todo esse bem bolado? Legal, achamos aqui o quanto você gasta fixo. Aí você vai fazer também uma outra conta, que é a conta da variável. Cada vez que eu vendo uma camisa, né? Então, vou pegar o exemplo da camisa, que a gente está falando da Ivete, ela trabalha com uma loja. Então, acho que faz mais sentido para ela a gente pegar esse exemplo. Toda vez que eu vendo uma camisa, essa camisa eu fabriquei ela? Se eu fabriquei, qual foi o custo de fabricação? Se eu não fabriquei, se eu comprei ela de um lugar, sei lá, do Brás, e estou revendendo aqui, quanto que eu paguei para essa pessoa lá? Sei lá, eu vou vender a camisa por 50, paguei 15 reais lá no Brás. Então, 15 reais eu vendo por 50 aqui. Que mais? Eu vou ter que emitir nota? Vou. Então, eu coloco ali o valor da nota fiscal, né? Se você não for MEI, você vai ter que colocar ali o valor, a porcentagem que você paga de imposto sobre o valor da venda. Então, é 6% de 50 reais, não é 6% do custo que você comprou, tá? Às vezes a pessoa faz essa conta. Eu vendo por 50, então é 6% de 50. Aí eu vou passar na maquininha. A maquininha tem as taxas, se é cartão de crédito, se é débito. Eu costumo considerar nessa conta de ponto de equilíbrio como se eu fosse vender tudo na maquininha no cartão de crédito, parcelado. Porque é o pior cenário, qualquer coisa abaixo disso você está no lucro, entendeu? Aí você vai perceber que lá você tem 5 mil de custo fixo, você tem lá 20 reais de custo variável, deu um total ali de 30 reais de lucro por peça. Então, na planilha que eu vou mandar para vocês, ela faz essa conta, né? Ela vai separar para você e você vai entender quantas peças dessa você tem que vender para conseguir ficar no 0 a 0. Você não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Você vai mostrar lá, 100 camisas você tem que vender. Se nesse mês você vendeu 50, significa que você teve prejuízo. E se você vendeu 110, maravilha, você teve lucro. Essa conta é importante você fazer para você saber se a conta vai fechar no final do mês ou não. E isso daí você vai fazer para vários produtos. Porque às vezes compensa você fazer uma oferta e vender, mesmo que você tenha uma margem menor, mas você ganha escala. Ou vou fazer uma promoção e vou começar a mudar o meu marketing agora, eu vou entrar no marketplace, né? Porque senão você fica dentro de um lado e não cresce nem de um lado nem do outro. Beleza? Foi claro aí? Tem mais alguém com alguma dúvida? Quer passar aí e compartilhar? Então, a questão da minha pergunta, ela é até... O que acontece? Eu tenho essa precificação para vender, né? Eu vender aqui na loja. Mas e para mim, tipo, terceirizar? Vender, pagar uma comissão para um terceiro, que eu não tenho custo com ele, né? Aí a minha dúvida é essa, porque acaba que o meu lucro cai pela metade, né? O custo variável vai aumentar. Lembra quando eu falo por venda, você vai dar uma comissão para o vendedor. Aí vou pegar o exemplo. Existe mercado que o pessoal paga 2%. Tem mercado que é 5%. Tem mercado que eles te dão aí um desconto, uma comissão de 50%. Depende muito do produto. Isso daí você vai ter que conversar com a pessoa que vai vender, porque, por exemplo, você falou, a pessoa vai vender e eu não vou ajudar em nada. Não vou dar um valor fixo. Então, a comissão costuma ser melhor, porque não tem um fixo. Ou, dependendo, eu vou te dar 500 reais de fixo aí, e aí a comissão pelo que você vender. Menor, porque agora você tem um fixo aqui junto com o que você está fazendo. Quando você vai precificar, aí você vai ter que trabalhar dentro da sua margem para você ver o que dá para você dar para a pessoa ou não. 15%, por exemplo, de margem, às vezes é muito apertado, porque o lucro é de 15% a 20%. Aí você está dando 15% para a pessoa, quanto ficou para você? Entendeu? Então, esse comissionamento, você vai ter que trabalhar dentro. Você falou que já tem a planilha lá dos custos variáveis, ou a comissão ela entra no custo variável, porque quando vender você vai ter esse gasto. Só que em contrapartida, você aumentou sua quantidade de venda. Você pode ter diminuído seu lucro pela metade. Mas se você não teve nenhum gasto, só teve essa porcentagem maior, toda vez que você vender, vou pegar um exemplo de um aluno meu, dessa mentoria, que a gente faz uma mentoria VIP só com a pessoa mesmo, né? E eles também têm uma loja, e eles vendem para Shein. É uma moda feminina, eles vendem para Shein. Então, eles começaram a precificar, eles viram que o valor que eles vendem na loja é muito melhor do que o da Shein. E tinha um produto que eles colocaram lá que eles não iam conseguir produzir
o necessário para bater a meta. Eles teriam que produzir para bater aquele valor ali que eles estavam vendendo com os custos que ele tem, porque na Shein, por exemplo, você tem a comissão da Shein, você tem o frete, você tem a embalagem, tem mais uma outra embalagem, tem a etiqueta, você tem vários itens que você coloca no produto que às vezes você nem calcula. Ah, é só a etiquetinha, é 50 centavos cada etiqueta, tá? Olha, é só a embalagem, é 15 centavos cada embalagem. Você está vendendo um produto com de 20 reais que você vai fazendo as contas, vai te sobrar 5. E aí você teria que fazer, por exemplo, 3.000 peças dessa. Aí eu perguntei, qual que é a sua capacidade produtiva se você só produzisse essa peça de roupa, só essa calça leg aí? Ah, eu consigo produzir 1.500. Ou seja, para você ter lucro, você precisa produzir 3.000, e por esse preço que você está fazendo aí, você só consegue fazer 1.500. Significa que não vale a pena vender. Ou sobe o preço, ou diminui seu lucro. Se diminui seu custo fixo, seu custo que você tem aqui. Então, ou diminui o custo que você tem para a produção e produz mais, diminui o custo, aumenta a produção ou aumenta o preço. É os caminhos, as variáveis que você vai ter que trabalhar, entendeu? Quando eu vou comissionar, a Shein basicamente é um vendedor comissionado, porque ela tem uma plataforma, você põe lá e paga uma comissão para eles. Acaba sendo muitas vezes isso daí, né? A própria Shein. Então, no quesito, espero ter te ajudado no quesito de comissão, mas você vai ter que trabalhar dentro da margem que você já tem. Aí eu não posso falar assim, faz tanto, porque eu não sei, não existe uma legislação que você é obrigado a pagar tanto. Tem pessoas que nem comissão pagam para os vendedores, tá? Eu conheço pessoas, assim, CEOs, que eles são extremamente contra esse negócio de comissão. Porque, assim, eu tô te pagando para você vender. Você já paguei, a gente já não combinou o valor do salário? Então, você quer ganhar comissão em cima do salário que você já tem? Já pessoas gostam de motivar. Gostam de pagar a comissão pela motivação, entendeu? Eu acho legal, até, por exemplo, quando a pessoa me indica fazer algum serviço, alguma pessoa para fazer um serviço para mim. Eu, muitas vezes, principalmente na área da engenharia, eu mando mensagem para a pessoa, pego o Pix dela e mando algum valor para ela. Às vezes 5%, 1%. A pessoa nem pediu, mas eu mando, às vezes, na maioria das vezes, por que eu mando? Porque a pessoa teve trabalho de ir, lembrou, então é uma forma de eu agradecer e retribuir. Mas isso é um padrão meu, Rafael. E se depois o cara me indicar e eu não pagar a comissão, eu mandar a gratificação, foi porque eu não quis. Aquele negócio, se eu vou dar, eu tô com o coração fechado, eu não quero dar, Deus ama quem dá com alegria. Se eu vou dar com o coração fechado, não tô dando com alegria, não faz sentido nenhum eu dar. Então, lembre sempre, quando você for pagar comissão para o seu vendedor, é mais venda. Se está dentro de uma precificação legal e você consegue ter lucro fazendo isso, vale a pena, que é um outro canal de aquisição, né? Você tem no funil de venda, você vai trazer vários clientes. Se você consegue ter mais um canal de aquisição, um canal de venda, maravilha, que você vai aumentar a sua venda ali. Você consegue fazer o que você tem e agora você tem outra mão te ajudando nisso. Aí você tem que saber o quanto que você está aberto aí no seu negócio, na sua margem, para abrir mão do seu negócio. O Robson, se você estiver por aí, só comenta se eu posso comentar esse caso que você comentou aí, que você está pensando em fazer com a contabilidade. Deixa eu ver se o Robson está por aqui. Se ele tiver, eu já vejo com ele. Só comenta se eu pode até mandar no chat aqui ou coisa, que o Robson ele comentou uma estratégia que ele está pensando em fazer com contabilidade. E eu achei bem bacana. Enquanto o Robson responde se pode ou não, vamos aqui para o Aguinaldo. Fala aí, Aguinaldão. Então, essa questão aí de comissão aí, só dando um pitaco aqui a respeito, porque que é a minha realidade aqui, que eu trabalho aqui. Eu sempre encontro esses problemas que você está comentando aí, e de forma bem séria, questão de organização de custo. Estou fazendo, inclusive, uma empresa aqui que estou até com medo de ver o resultado final do balanço que eu estou fazendo, da estrutura atual dela. E uma coisa que eu coloco é o seguinte, tá difícil vender? Os vendedores estão motivados? Tá difícil contratar vendedor bem? Vamos trabalhar da seguinte forma: trabalha com o salário menor possível e a comissão mais alta possível. E a gente faz a conta, de acordo com a possibilidade percentual de cada coisa, o nível de vendas, que aí vai depender do funcionário. Vendeu bem, cara, vai bombar, vai ganhar dinheiro. Não vendeu bem, não vai rolar, vai ficar com o seu mínimo e pronto. Então, é uma forma que eu estou vendo de motivar as pessoas a crescer e dar oportunidade para quem realmente quer crescer. É isso aí, porque a pessoa consegue. E é legal que você faz a seleção, né, do pessoal. Eu acredito que, assim, a parte de comissão ela é muito boa. Sinceramente, falar que eu não concordo com comissão, mas eu conheço pessoas também que bate a tecla falando assim, ó, não vale a pena pagar comissão porque você já paga um salário fixo. Experiência minha, tá? Bonificação. Bonificação é complicado dependendo do que você vai fazer. Eu lembro que eu fazia na empresa de ar-condicionado no começo, eu tinha uma meta para poder ter lucro, eles tinham que fazer a limpeza química em pelo menos, que como eu cobrava um valor baixo, eles tinham que fazer pelo menos 6 limpezas químicas no dia.
para mim ter um lucro legal. Então, o que eu fazia para os caras? Falava, ó, se bater meta de 6 por dia no mês, ó, 200 a mais para cada um, R$ 200 a mais. Aí chegou um mês que teve um desencaixe do caixa, que a gente investiu em bastante material, em bastante coisa, que não tinha o dinheiro no caixa para pagar os R$ 200 para os caras. E nesse mês, inclusive, eles tinham batido 5,5, não bateram 6. Ou seja, então não tinha também a obrigação de pagar. No mês seguinte, caiu para 4. Aí eu fui conversar com o pessoal, falei, o que aconteceu? Os caras desmotivaram geral porque ficaram um mês sem receber o bendito do bônus. Então, dependendo da área, você tem que tomar cuidado em qual é o bônus, para deixar claro, a meta tem que ser batida, porque às vezes você acha que o negócio vai motivar e acaba desmotivando. Você vai criar uma ação, uma comemoração com o pessoal para fazer, mas assim, já vi casos, por exemplo, de departamento comercial, o cara ele não dava bonificação, mas o que ele fazia? Tinha o 14º salário. E era proporcional ao quanto que aquele vendedor vendia. Então, ele tinha o 13º, chegava no final, galera, vem conversar aqui. Aí ele pegava um pacotinho, juro pra vocês que era um pacotinho, chamava na reunião um por um. Ó, você fez isso, você produziu tudo a mais, tá aqui, ó. Seu 14º salário. Dava um salário a mais no final do ano, porque aí ele pegava e metrificava pelo ano. E ele falou que ele percebeu que quando era no ano, as pessoas, às vezes um mês ela ia mal, mas ela dobrava o trabalho no outro mês, às vezes fazia até hora extra para compensar. A estratégia de vendas, vão ser várias, não existe uma única, existe aquela que melhor se adequa para o seu negócio, certo? Tem mais alguém querendo fazer algum comentário? Vou mandar assim, vou mandar lá no grupo também, que o pessoal pode utilizar para de preço geral. Ô Branca, você comentou sobre o seu nome, né? Desde pequenininha, pessoal, até eu, inclusive, estou te chamando de Branca, ao invés de te chamar de Amélia, né? Eu pesquisaria sobre o Amélia, tá? Mas o Branca também deve ter algum sentido, por isso que as pessoas te chamam disso. Mas talvez é uma falsa identidade que você assumiu da Branca e que agora você tem que assumir o papel da Amélia. Não sei, eu não sei o significado de cada nome, entendeu? Se quiser abrir o seu áudio também, comentar alguma coisinha aí, pode comentar para a gente continuar. Tem mais alguém também? Alguém que não se apresentou, que quer se apresentar? Ó, a Branca vai falar um pouquinho. Eu vou falar. Então, tá. Bom, não é sério, é até interessante. Eu falei, meu Deus, já valeu a aula eu estar presente aqui sobre o meu nome, porque fica uma dúvida, sabe? Porque eu sou a Amélia, eu tenho o mesmo nome da minha mãe, de registro, e eu sou assim, caiu a ficha assim, do meu nome Amélia, quando e tal, que usa cá, né? E a minha chefe, esses anos todos, eu sabia que meu nome era Amélia, porém, Branca era comum. E aí, quando a minha chefe me chamou Branca, Amélia, aí eu falei, olhei para o crachá e falei, nossa, sou eu. Daí que tomei consciência do nome Amélia. Mas, enfim, eu sou chamada desde a hora que eu nasci, porque foi parto normal, em casa, né, parteira e tal, e é assim, Branca. Aí o Amélia é eventual. E aí, por isso que... Então, os dois, né? Porque o branco, ele tem um peso, ele tem uma identidade, né? É isso aí. Agora você vai ter que decidir se você vai querer continuar com essa identidade ou vai assumir é Maria Amélia, né? Não, é Amélia. É Amélia. É Amélia Aparecida de Oliveira. Aparecida. Meu nome Amélia completo, Aparecida. Amélia Aparecida de Oliveira. Isso, Amélia Aparecida de Oliveira. Esse nome. Mas eu gosto Branco Oliveira. Eu vou pesquisar os dois, porque assim, eu me sinto assim, sabe, uma identidade Branco Oliveira. Eu me sinto, eu gosto do branco. E gosto também do Amélia, né? Nossa, acho lindo. Minha mãe e tal. Nossa, e essa questão do nome é tão forte que teve um aluno meu, um mentorado, que ele sempre negava, quando ele chegava nos lugares, restaurantes, perguntava qual que é o seu nome? Ele falava Fernando, Joaquim, mas nunca falava o nome dele, que era José Roberto. Por quê? Porque ele é o José Roberto alguma coisa Júnior, era o nome do pai. E como ele tinha bloqueios de paternidade com o pai, ele não queria assumir o nome do pai. Quando ele descobriu o significado do nome, ele ligou pro pai na hora. Ele falou assim, quando eu fiz essa tarefa para ele, que ele descobriu, ele pegou o telefone e ligou na hora pro pai e pediu perdão. Porque ele estava negando. E assim, ele achou tão bonito, tão magnífico o significado do nome dele, que ele falou, cara, eu tô negando a minha identidade aqui, ó, a vida inteira. Olha. Eu criava qualquer outro nome, qualquer personagem fez. E assim, é complicado o negócio. Beleza? Só um comentário. Posso fazer um comentário sobre o nome? Porque eu acho que eu lembrei aqui agora. É o seguinte, quando eu estava aqui... É porque assim, pessoal, boa noite, né? Para quem está aí, meu nome
Amélia, conhecida como Branca, eu sou mineira, mas eu fui criada aqui em São Paulo. Eu estou de passeio, porque eu vim para o lançamento do livro, né, que o Rafael, né, palestrou no evento lá em Iguaçu, da Eline Oliveira, e aí eu estou na casa da minha irmã, né, passando esses dias, sexta-feira eu estou voltando para lá. Leste de Minas, próximo ao Governador Valadares. E lá, o pessoal, assim, é lá que eu nasci. Então, muita coisa do Amélia eu gostei, só que eu confesso que quando eu estava aqui em São Paulo, o pessoal tirava onda do meu nome, entendeu? Eu não gostava, porque assim, eu sempre ouvia Branca, Branca. Aí, de repente, na escola, algum professor chamava, Amélia e tudo. Eu gostava quando o professor chamava. Aí, quando o aluno, um coleguinha, ficava brincando, porque bem na época, eu vou falar um negócio aqui, que até isso para mim é desbloqueador, viu? Porque era o nome de um papel higiênico, não Amélia, Camélia. Tinha um C antes, entendeu? Aí eles cantavam aquela musiquinha. Isso me deu o significado da minha mãe. Eu cuidei, né, dos meus pais 9 anos, então eu gostei do significado do Amélia, né, do nome Amélia. Aí eu vou pesquisar, tá bom? Obrigada. Show de bola, então. Bom, pessoal, então semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte financeira, tá? Já vamos adiantar a planilha que a gente comentou aqui, mas vou comentar um pouquinho sobre a parte financeira, falar um pouquinho sobre margem, markup. Quero também falar um pouquinho sobre gestão do tempo e fazer uma introdução sobre a parte comercial, a parte de vendas, tá? A última aula, que vai ser no dia 14 de novembro, meu aniversário, a gente vai falar exatamente sobre vendas, tá bom? Que aí a gente fecha o ciclo. É óbvio que, assim, essa mentoria que eu faço pro pessoal que eu falo que a gente faz, é 6 meses, então não dá para me passar tudo. Mas se você pegar o seu celular e me mandar para mim qual que é a sua dificuldade, eu tenho certeza que eu consigo ajudar. Entendeu? Então faz esse favor para mim aí, para você mesmo, tá? Pega o celular, tô com dificuldade nisso daqui, eu quero fazer isso aqui, onde eu quero chegar, fez a meta lá, ou manda para mim o áudio com a meta, porque aí com certeza, quando você fizer isso daí, eu vou conseguir trabalhar, tá bom? Pessoal, obrigado então por hoje. Tá bom. Semana que vem a gente faz de novo. A ideia é a gente ficar até umas 6 e pouquinho mesmo, 6 e meia tem uma outra mentoria para dar, então 6 e meia eu tenho que ir parando aqui para vocês poderem também tocar a vida de vocês, né? Eu vou mandar algumas tarefas, eu vou terminar a mentoria umas 10 horas da noite, provavelmente amanhã eu encaminho essas tarefas que eu combinei aqui com vocês, tá? Amanhã cedo eu já estou mandando para vocês aí, para mim poder finalizar as outras mentorias e aí eu já escrevo tudo aqui no papel para mandar para todo mundo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Mandem para minhas dúvidas para a gente poder ajudar cada vez mais cada um de vocês aqui. Até mais. Ah, peraí, que já foi embora, já foi, mas vamos tirar foto. Alguém consegue tirar o print aí e marcar? O Robson ele não comentou nada sobre aquela questão de falar do coisa dele, então eu não vou comentar, tá? Mas caso ele falar depois, a gente comenta. Eu vou abrir aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Eu tô gravando também, tá? Eu vou postar o stories lá. Pessoal, finalizando aqui o segundo dia da liberdade empresarial, e eu queria saber de vocês aí, abrir o áudio de vocês aí, me fala o que vocês acharam aí. Pode falar, vai ficar bagunçado, mas fala aí. É bom ou ruim o negócio aí da mentoria? É ótimo, é maravilhoso. Graças a Deus. Maravilha. Obrigada. Obrigada, Então, gratidão, tá bom. Muito bom, Rafael. Nossa, você Obrigado, é um viu, pessoal, mentor pelo feedback. Fico humanizado. feliz no feedback, hein? Obrigado, hein? Obrigada. Valeu, pessoal, então. Até mais. Tchau, tchau.